A gente sabe que para poder fazer arte a gente precisa de tempo livre e de qualidade. Ou seja, um tempo que não seja preenchido, tomado pela jornada de trabalho ou por outras obrigações da nossa vida. Mas mesmo quando a gente dispõe desse tempo, a gente percebe que não sente muita vontade de desenhar, né? Que algumas pessoas entendem como preguiça, outras como desmotivação, sentindo como se isso fosse um fardo na nossa vida. Mas aí a gente precisa questionar qual é o papel que a arte tem na nossa vida. Porque se a gente fala de tempo livre para permitir a fruição do processo artístico, a gente está falando de arte enquanto lazer, enquanto hobby, enquanto atividade que nos confere prazer no tempo livre. Ou arte é um trabalho, algo que se propõe a trazer algum retorno financeiro na sua vida e que, portanto, precisa operar, em certa medida, dentro da lógica do trabalho, né? Ou seja, precisaria respeitar o tempo de uma jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, conseguir fazer essas obrigações dentro de prazos, cumprindo metas e encontrando formas cada vez mais mecânicas que tornem o processo mais rápido e produtivo. Talvez essa distinção seja um pouco estranha e confusa para nós que vivemos hoje numa realidade em que tudo isso que eu falei, na verdade, acaba se misturando. A noção de produtividade já não se limita mais ao nosso trabalho. A gente opera nessa lógica até mesmo nos nossos hobbies, né? Instrumentalizando e quantificando o nosso momento de lazer, fazendo nota, por exemplo, da quantidade de livros que a gente lê ou da quantidade de desenhos que você consegue fazer e postar durante uma semana nas suas redes sociais. Aliás, eu sou o Hiro, eu sou artista, pesquisador e professor de desenho. Se essa é a sua primeira vez no canal, já deixa um like e se inscreve. E essa lógica, ela se traduz de maneira ainda mais confusa quando a gente pensa que a noção de produtividade, que teve sua origem lá nos processos mecânicos das fábricas, né? Ou seja, a possibilidade física e material de aumentar o ritmo dos trabalhadores a partir de movimentos e esforços repetitivos, talvez não seja possível de funcionar da mesma maneira quando a gente pensa num trabalho que não é tanto físico, não é tanto braçal, mas é um trabalho intelectual. Mas aí entra um outro dilema quando a gente pensa no desenho ou nas artes plásticas como um todo. Desenhar é um trabalho intelectual ou um trabalho manual? Será que é possível fazer essa distinção de maneira clara, né? Ou talvez a gente esteja lidando com algo que já é difícil de diferenciar a categoria arte da categoria trabalho. Ao mesmo tempo que também não é tão fácil assim distinguir a prática artística de um ato puramente intelectual para um ato puramente mecânico. A meu ver, os problemas são as próprias categorias. Essas formas de distinguir determinados tipos de trabalho, porque a gente sabe que o intuito de fazer essa separação é de estabelecer uma hierarquia, ou seja, de dizer que o trabalho intelectual é superior ao trabalho braçal, que o trabalho intelectual, portanto, merece ser mais valorizado, ter maiores salários e maior prestígio social. Na prática, a gente sabe que é nesse sentido que a sociedade em que a gente vive opera. E que provavelmente, quando eu fiz aquela pergunta agora há pouco no início do vídeo, você provavelmente se apressou em responder que é um trabalho intelectual justamente porque a gente quer que esse trabalho seja mais valorizado e legitimado dentro da lógica de funcionamento do nosso sistema econômico. E questionar essas formas de se pensar a prática artística, ou trabalho artístico, é muito mais interessante do que eu realmente só trazer uma resposta para essas perguntas, porque já houveram muitas respostas diferentes para isso ao longo da história, dependendo do momento em que a gente vivia. Quais eram as noções que se tinha em torno do trabalho e, principalmente, qual era o sistema econômico vigente daquela época. No período do Renascimento, por exemplo, em que começava a surgir um sistema econômico baseado no lucro e na exploração da força de trabalho, os grandes artistas que hoje a gente conhece daquele período, como Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci, tiveram que brigar muito para não só validar como elevar a prática artística como algo de valor intelectual. Porque na época a pintura e a escultura, por serem processos que envolviam meter a mão na massa e se sujar, eram considerados trabalhos menores, trabalhos que eram associados ao trabalho braçal, ao trabalho mecânico, diferente do prestígio que a escrita, a literatura, a música já tinha naquela época por já serem associada a um trabalho intelectual. Essa foi a forma que na época encontraram de buscar uma aceitação maior daquela atividade e é a que a gente busca até hoje, né? Que é uma forma não de questionar as estruturas vigentes, mas de se encaixar nelas, de tentar provar o seu valor enquanto artista para que aquela estrutura social, essa em que a gente vive, nos aceite enquanto artistas, enquanto pessoas que têm valor na sociedade, e que, portanto, tentam se distanciar do fato de que o artista também é, em muitos dos casos, parte da classe trabalhadora, o que é visto como algo inferior numa sociedade baseada no lucro e na exploração do homem pelo homem. E só um parêntese, há uma ironia também que se expõe na medida em que, ao mesmo tempo que os artistas do Renascimento buscavam essa legitimidade, também surgia naquele período uma distinção entre aquele que trazia o conceito, né, a criação, e aquele que exerce a prática concreta e material. Ou seja, a gente tinha o artista-autor, né, que nas oficinas, nos ateliês, podia delegar tarefas para os artistas que eram chamados artesãos, que colocavam a mão na massa. Mesmo dentro do processo, né, na prática artística de grandes mestres, a gente tem esses registros de que se contava com a participação de outros trabalhadores ou aprendizes no processo, numa relação hierárquica muito próxima do que a gente vê hoje nas relações de trabalho. Desenho é tanto uma atividade intelectual quanto uma atividade manual. Aprender a desenhar envolve a compreensão conceitual de elementos visuais e de imagem, um processo de alfabetização visual, de estudo e aprimoramento da nossa percepção.
Ao mesmo tempo que é um trabalho prático de controle motor dos nossos movimentos, da forma como a gente segura e utiliza um lápis, uma barra de carvão, um pincel, a quantidade de força e de movimento que você vai colocar a partir da sua intenção com aquele trabalho. Quem desenha e já passou longos períodos da vida sem desenhar, já sentiu isso na pele. Que, embora você não se esqueça de noções e conceitos relacionados ao aspecto teórico do desenho, se você ficou muito tempo sem realizar aquela prática, você percebe que acabou enferrujando, que a mão já não responde tão bem aos movimentos que você tem a intenção de fazer, que a gente fica um pouco travado e leva algum tempo para se acostumar de novo com o ritmo. E o mesmo vale para quando a gente se dispõe a tentar um material diferente, ou mesmo quando a gente passa do tradicional para o digital, por exemplo, e percebe que existem questões práticas relacionadas à técnica que são diferentes e exigem que a gente dê um certo tempo de exercício para se acostumar ao novo formato e suporte. Enfim, justamente porque categorizar a arte socialmente é algo bastante complexo e difícil de se fazer, que a gente, enquanto artista, geralmente se vê nos questionando acerca da nossa relação com ela. Porque é isso que a gente está fazendo quando a gente sente preguiça ou se sente desmotivado a fazer arte. A gente está criando uma tensão na nossa relação com a prática artística. Porque dentro da lógica de sociedade em que a gente vive, se a arte é separada entre trabalho e lazer, a gente pode até pensar que fazer essa escolha é o suficiente para definir como será a nossa relação com ela. Mas não é. Porque a gente vive hoje um processo bastante avançado da lógica produtivista, na medida em que absolutamente tudo que a gente faz, mesmo no nosso tempo livre, é inundado de cobranças de produtividade, de performance, de exposição e de resultados. Como eu citei antes, a governança algorítmica das big techs e das redes sociais nos colocaram num lugar em que tudo é gamificado, tudo se torna uma grande disputa, uma corrida que prioriza a quantidade e não a qualidade. Quantos filmes eu vi essa semana, quantos livros eu li no ano, e no nosso caso, quantas vezes eu desenhei essa semana, quantos posts eu fiz no meu Instagram. Então, quando a gente pensa que está com preguiça de desenhar, que está se sentindo desmotivado e que de alguma forma já não sente aquele ímpeto de fazer arte que alguma vez você sentiu quando era mais jovem, né, quando era criança, principalmente antes da lógica do trabalho entrar na sua vida, é hora de refletir que talvez a culpa não seja exclusivamente sua, que isso não está acontecendo só porque você é preguiçoso, que talvez a gente esteja vivendo uma realidade em que tudo, absolutamente tudo que a gente faz foi cooptado pela lógica da produtividade, que o avanço da tecnologia, que trazia consigo a promessa de que a gente teria mais tempo livre, mais tempo de lazer, inverteu a lógica, assumindo também o controle do nosso lazer, que se tornou produção, se tornou conteúdo e, portanto, se tornou trabalho. Para dar um bom exemplo, tem um relato feito por um artista russo chamado Anton Vidokly, em que ele conta sobre quando foi que ele percebeu pela primeira vez na vida que ele queria ser artista. O trecho desse relato está nesse livro aqui da Laura Erber, O Artista Improdutivo, livro esse que me inspirou muito a produzir esse vídeo e que tem muito assunto interessante ainda para a gente discutir sobre ele em vídeos futuros. E na história do Vidokly, ele conta sobre um momento que acontece na vida de muitas pessoas, que é o de você sentar com várias outras crianças e elas perguntarem umas às outras o que elas querem ser quando crescer. Então é quando a gente ouve os amiguinhos dizerem que querem ser astronauta, bombeiro, né, e coisas do tipo. E aí um amigo dele diz que ele quer ser artista plástica, porque, entre aspas, né, artista plástico não trabalha. E isso encantou o Vidokly, porque a reação dele foi pensar que aquilo era muito esperto, né, porque ele também não queria trabalhar e, portanto, ele também queria ser artista. Mas o que acontece na prática, né, segundo o relato dele, é que essa busca para se tornar um artista e, consequentemente, não precisar trabalhar, resultou em muitos e muitos anos de muito trabalho. Um trabalho permanente para adquirir a expertise que a formação artística exige. Enfim, o ponto aqui é que essa é uma armadilha que muitas pessoas vivem hoje. A razão pela qual muitos jovens almejam ou buscam se tornar artistas enquanto trabalho, enquanto profissão, é pelo simples fato de que as perspectivas de trabalho na vida adulta são tão terríveis e precárias e degradantes que o nosso maior instinto é buscar alguma saída que nos permita evitar essas escalas exaustivas de trabalho que os regimes atuais permitem. Então a gente acaba alimentando essa ideia de que se eu gosto de desenhar, se eu gosto de fazer música, se eu gosto de escrever, é possível trabalhar com o que eu gosto, é possível trabalhar com o que eu amo. E mesmo que a gente consiga, uma coisa é certa, a gente não tem, dentro da lógica neoliberal, a gente não tem como escapar efetivamente da forma como a nossa sociedade se relaciona com o trabalho. Enquanto o trabalho configurar um regime de exploração, enquanto o trabalho significar subsistência, ou seja, enquanto a possibilidade de perder o trabalho, de perder o emprego, significar você poder perder a sua casa e morrer de fome, a nossa relação com o trabalho não vai mudar. E nesse sentido, é preciso colocar em perspectiva a sua relação com a arte a partir do momento em que ela se tornar na sua vida um trabalho. A arte, em boa parte, é o que nos apresenta ao mundo das possibilidades. Por ser algo feito pelo ser humano, né, independente do nível de complexidade que aquilo traz, ela sempre nos mostra que aquilo é possível, que um ser humano é capaz de trazer essa consequência para o nosso mundo. Por outro lado, é muito importante a gente compreender também que, embora as razões pelas quais a nossa relação com a arte hoje seja mais difícil esteja além do nosso controle, por se darem a partir de fatores sociais, políticos e econômicos, isso não quer dizer que a prática artística deve se render à lógica de funcionamento desse sistema.
Ou seja, embora a gestão do neoliberalismo nos diga constantemente que o mais importante é o indivíduo e a sua produtividade, a arte ainda é algo que exige de todos aqueles que se propõem a fazer o rigor. O rigor tanto da técnica e da prática, que pressupõe o estudo, o exercício, a exploração, a prática constante, quanto o rigor do processo, que exige paciência, uma intuição e percepção ativas, que só se constrói com muito trabalho. Não um trabalho alienado, mas um trabalho de construção do próprio conhecimento que nos confere a humanidade. E é isso por hoje. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E é só um primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer discutindo a relação entre arte, trabalho, ócio e tempo livre, que são questões fundamentais para se pensar tanto para quem estuda arte quanto para quem já faz isso há muito tempo, seja como hobby ou profissionalmente. Como sempre, eu não trago respostas aqui, eu trago discussões, eu trago dilemas, né? Eu trago tensionamentos para que a gente possa pensar sobre essas questões. E quem sabe trazer aqui nos comentários algumas contribuições também que seria muito interessante de ler e de levar para frente esse debate. Um abraço e até o próximo vídeo.